Fala galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo da série do TFS 2012 e hoje nós vamos falar como integrar o Excel com a parte de Work Items do TFS. Essa integração do Excel com o TFS ela é muito útil quando nós temos, por exemplo, vários Work Items e, por exemplo, temos que fechar todos eles. Então a gente pode abrir uma planilha do Excel, fecha todos os Work Items de uma só vez e depois a gente sincroniza essa planilha com o TFS. Também é muito útil quando queremos criar todas as tarefas no Excel. Então imagine que a gente tem lá 40 itens de backlog, para cada item de backlog temos no mínimo 5 atividades. Então, em vez de a gente ficar criando uma a uma lá no nosso portal web, no Web Access, que a gente viu no vídeo anterior, nós podemos criar todos esses itens no Excel e depois que ele estiver planejado, nós podemos integrar ele, sincronizar com o TFS 2012. Então é uma feature bem bacana e ele é bastante útil no nosso dia a dia. Bom, então vamos lá, vou abrir aqui meu Excel e vou selecionar para a criação de uma nova planilha. Então eu vou clicar aqui nessa opção de New List. E aqui nós temos a conexão com o nosso servidor do TFS. Então eu vou selecionar aqui o meu servidor, pptier, e a minha collection, que é a Collection Leandro Prado Collection. E aqui o projeto que eu quero sincronizar. Nesse caso é o primeiro projeto. Eu clico em Connect. Nessa tela nós vamos selecionar qual que é a query que nós queremos trazer os Work Items lá do TFS para essa planilha do Excel. Então veja que nós temos aquelas queries já que estão prontas lá no TFS, e se a gente quiser criar uma outra query, nós podemos criar lá no TFS e ela vai aparecer aqui, por exemplo, na parte do My Queries. Então nesse caso aqui eu vou selecionar o Sprint Backlog e vou clicar em OK. Então está aqui todo o nosso backlog da nossa sprint corrente. Então veja que nós temos um backlog chamado usuário não recebe e-mail, e aqui nós temos atividades daquele backlog. Também aqui temos quem que é o responsável pelaquela tarefa, quanto tempo de trabalho que ainda resta para fazer e qual que é o tipo de work item que nós temos lá no nosso TFS. Bom, o que nós vamos fazer agora é a criação do novo item de backlog aqui no nosso Excel. Então perceba que nós temos aqui dois títulos. Esse título 1 é referente ao item do backlog e o título 2 é referente à nossa tarefa. Então vou fazer aqui criação da lista de ofertas da semana, por exemplo. Esse item aqui ele vai ser do tipo produto backlog, o estado dele vai ser new, o responsável por esse item vai ser a Penny, e agora nós vamos criar aqui as tarefas. Então realizar o levantamento de requisitos. Esse item vai ser uma task. Então, uma task. O estado inicial vai ser to do. E eu vou demorar, por exemplo, 8 horas para fazer essa tarefa. E assim nós vamos criando as outras tarefas. Então, fazer a codificação. Também vai ser uma task. O estado está to do, eu vou demorar 15 horas. O responsável por essa tarefa vai ser sempre o Sheldon. Então Sheldon. E aqui uma última tarefa, realizar os testes de integração, por exemplo. E também vai ser uma task. Responsável também vai ser o Sheldon e ele vai demorar 6 horas para fazer essa tarefa.
Perceba que aqui no ID nós não preenchemos esse campo, ele é até read only. Então no momento que a gente fizer a integração com o TFS, esse ID vai ser o ID do work item que foi gerado lá no TFS. Então, feito o nosso backlog e as nossas atividades, nós temos que publicar essas alterações no TFS. Então nós clicamos nessa opção aqui de Publish. Então veja que ele está sincronizando e aqui ele já retornou o número dos work items que ele foi gerado lá no TFS. Depois de sincronizado, nós devemos também nos preocupar e verificar em qual sprint essa atividade ela foi criada. Então, para nós verificarmos, vamos clicar aqui em Choose Columns e vamos pegar o item chamado Iteration Path e clicar aqui em OK. Então veja que o backlog que nós criamos e as tarefas, elas não estão associadas em nenhuma sprint. Então eu vou vir aqui e selecionar que elas também fazem parte da sprint número 1. Feito isso, eu vou publicar novamente essas alterações que eu fiz. Ok, veja que o status aqui embaixo deu sucesso. E agora nós vamos verificar lá no portal do projeto se esse backlog foi criado com sucesso. Então vou acessar aqui o portal. Veja que a gente só tinha aqueles dois backlog antes. E agora eu vou dar um refresh aqui para ver se aquele backlog vai aparecer. Então está aqui nosso novo backlog. Então veja que ele criou exatamente como nós definimos lá no nosso Excel. Então agora um outro teste que nós vamos fazer é alterar esses itens aqui no portal e depois verificar como fica lá no Excel. Então eu vou alterar, por exemplo, as horas. Então aqui não vai ser 8, vai ser 2. Aqui não vai ser 15, vai ser 7. Aqui não vai ser 6, vai ser 1. Ok? Então veja que nós alteramos toda a hora, a quantidade de horas utilizadas para cada atividade. Então agora a gente vem aqui no Excel e clicamos nessa opção de Refresh. Ele vai atualizar automaticamente essas horas aqui no nosso Excel. Então clicamos em Refresh e veja que aqui atualizou automaticamente. E com isso nós chegamos ao fim a mais um vídeo falando sobre o TFS 2012, onde nós vimos como fazer a integração dos work items que estão numa planilha Excel para dentro do TFS. E também ao contrário, quando a gente atualiza um work item lá no nosso TFS ou no portal, atualiza automaticamente no nosso Excel. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.